Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos agora estudando em Lucas. Chegamos ao capítulo 18. Depois de muita longa caminhada, quase chegando a Jerusalém com Jesus. Vamos orar. Entregamos, Senhor, a Ti esta noite, neste dia, nesta hora, o estudo da Tua Palavra. Confiamos que, guiados pelo Espírito Santo, chegaremos a mais um pouco da grande verdade que Tu és. E rogamos agora que Tu nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Se pudéssemos dar um título ao capítulo 18, seria Oração, Humildade e Discipulado. Oração, Humildade e Discipulado. Vamos ler agora do capítulo 18, de 1 a 8, a parábola de Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bom, a parábola sempre é enigmática. De forma alguma, Jesus está equiparando o juiz iníquo com Deus ou vice-versa. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. As pessoas devem sempre orar. É dever. A gente foi criado com um instinto espiritual. Estou lendo um grande livro que o meu querido pastor Alex me deu de presente, sobre o ser de Deus. E uma das coisas mais notáveis é que em toda a humanidade nunca se achou um povo que não tivesse alguma ideia de um ser superior em alguma religião. Nunca. Os indivíduos sim, mas a cultura, a nação não. Somos criados assim. Lá em Eclesiastes 3:11, ouça bem: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus que fez desde o princípio até o fim. A oração vem naturalmente, mas há obstáculos para a oração constante e efetiva. Por isso, Jesus ensinou. Está lembrado que nós lemos em Mateus 6, os discípulos chegando a Jesus e dizendo: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. O capítulo 5 e 6, ou melhor, 6 e 7, é quase todo dedicado à ideia de que nós temos acesso ao Pai e que nós podemos falar com Ele. Afinal de contas, o que é oração? Oração é falar com Deus. Como disse um famoso cristão, a oração é o primeiro grande ato de fé. Depois de crer em Deus, o primeiro ato de fé é orar. Falar com alguém que não vemos, não ouvimos, falar com alguém que nós não podemos
tocar, falar com alguém que nós concebemos, nos ouve e nos atende. Orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, não significa ficar de joelhos o tempo todo, mas estar numa atitude mental de oração. E eu vou colocar essa palavra atitude de novo. Vamos falar um pouquinho sobre a oração que é louvor e a oração que é adoração. Louvor é um ato no qual eu engrandeço o nome de meu Deus. Eu exalto o nome dele. Eu digo a ele que ele está acima de mim e eu estou aqui embaixo. Eu conheço a minha posição na ordem natural das coisas. Isto é um ato de louvor. Ato. Agora, adoração não. Adoração é uma atitude. Colocarmos perante Deus em atitude de completa e, como é que eu vou dizer, reverência mesmo perante Deus, completa atenção voltada para Deus, para vivermos dentro dele, sentirmos que ele nos ama, sentirmos amados e simplesmente adorar. Jesus disse que o dever era de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, é muito mais fácil esmorecer do que não, porque a gente sempre esmorece na oração. Quantas e quantas vezes em oração eu acabei dormindo? E é um sono bom, mas eu já fiz isso muitas vezes. Nós somos desencorajados a esmorecer, porque é fácil esmorecer. Porque orar é trabalho difícil. Vou citar aqui Colossenses 4,12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Um dos co-trabalhadores de Paulo, recebe o seu nome no Novo Testamento como alguém que esforça sobremaneira e continuamente por algum povo nas orações. Agora, 3 partes de nós estão em jogo na oração. A primeira parte é a mente, a compreensão. A gente usa a nossa inteligência. Ter a mente voltada para Deus significa que eu percebo que Ele me ouve. Às vezes a gente para dizer, puxa vida, mas como Deus pode ouvir a todos os cristãos que estão orando nesta hora? Deus está tão acima de nós, tão diferente de nós, tão além de nós, que nós não podemos atribuir a Ele a possibilidade ou a impossibilidade que nós temos. Eu tenho muita dificuldade de ouvir 2 conversas ao mesmo tempo. Não dou conta. Eu geralmente mando alguém parar. Mas exige a nossa mente ligada a Deus, a nossa compreensão, que nós estamos naquela atitude e naquele ato, naquela situação que nós estamos em oração. É interessante, os novos convertidos raramente são ensinados a orar. Já percebeu isso? Quando você foi convertido, alguém te puxou de um lado e falou assim, olha, você tem que orar assim, 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 e desse jeito. A gente acabou fazendo o quê? Aprendendo na marra, imitando os outros que oravam, mas quase ninguém nos ensinou a orar em silêncio, orar perante Deus usando a nossa mente. Agora, outra parte que está envolvida, está em jogo na oração, é o coração. A gente vai, não é
órgão cardíaco. O coração, linguagem bíblica, significa onde eu existo como eu, o meu intelecto, a minha personalidade. O coração a gente esforça com livre vontade para orar a Deus. E a terceira parte de nós que está em jogo é a vontade. A gente se esforça com perseverança. Eu vou confessar que a coisa mais difícil na vida cristã que eu tenho é orar. Orar. Eu posso dizer, eu conheço a minha esposa, ela ora 4, 5 horas por dia. E agora que ela está aposentada, ela dá conta. Ela está sempre voltada a Deus em oração. As minhas orações são esporádicas, são curtas, muito objetivas. Eu raramente oro pedindo a Deus alguma coisa. Se orar pedindo, eu peço uma vez, só uma vez. É fácil esmorecer, porque nós não estamos convencidos da realidade do poder da oração. Muitas pessoas falam do poder da oração. Eu queria tirar esta palavra do nosso vocabulário. Não é o poder da oração, é o poder de Deus. A oração em si não tem poder. A oração em si restaura a gente, nos coloca perante Deus. A oração em si é um ato e uma atitude voltada para Deus com nossa mente, nossa compreensão, nosso coração e a nossa vontade. Mas o poder da oração não é o poder da oração, o poder é de Deus. Nós oramos e o poder de Deus então se alastra em nossas vidas. A história de George Mueller, na Inglaterra do século XIX, manteve durante muitos e muitos anos, muitos e muitos orfanatos. Recolhia crianças órfãos naquela época da Revolução Industrial, tinha muita criança órfã. Colocava em orfanato onde cuidava delas, ensinava elas. E ele nunca pediu dinheiro a ninguém para o apoio. Tanto assim que ele tinha um provérbio dele, um ditado dele: conte a nenhum homem, quer dizer, conte a ninguém a necessidade que você tem, conte tudo a Deus. George Mueller orava e o sustento aparecia. Vez após vez ele chegava a dizer: Senhor, hoje não tem pão. E todo mundo sentava à mesa e chegava alguém à porta com pão. Coisas assim. Não é o poder da oração, é o poder de Deus agindo através de alguém que crê que a oração é eficaz, que ela pode resolver a situação perante Deus. Ele resolve, mas não é a oração em si. Por isso que orações escritas, belas e tudo mais, podem ser mais ou menos uma mandinga para alguém, infelizmente. Mas, vamos lá. Fazer uma pergunta dura aqui. Posso? A minha pergunta sempre: por que oramos? Não para quê. Para que oramos é intercessão, não, é petição. Vou pedir a Deus por alguma coisa. Agora, por que oramos? Oramos porque somos filhos de um Pai. Oramos porque seguimos o Filho único do Pai, que nos deixou o magnífico exemplo de oração. 19 vezes ou mais nos evangelhos está escrito que Jesus saiu à parte para orar, ou à noite, ou de dia, mas à parte, subia ao monte, 19 vezes. E nós oramos para nos colocarmos dentro da vontade de Deus,
nunca para torcermos o braço dele. Deixa eu citar um poeta aqui que escreveu uma coisa sobre a oração em silêncio. Estar perante Deus em silêncio, sem falar nada, simplesmente consciente da presença de Deus, folgando na presença de Deus, sentindo-se amado por Deus. Esta poesia diz isso aí. Ao teu silêncio somo agora o meu. Tu vens silencioso me falar e eu me calo para escutar o som do meu silêncio junto ao teu. Misterioso dialogar assim, sem letras, sílabas ou sons, somente os ecos dos teus muitos dons acalmam o tumulto dentro em mim. Recebo a ti, palavra viva és, e busco entender-te sem ouvir o mundo à minha volta explodir. Eu, mudo, já me prostro aos teus pés. Senhor, teu servo inútil, sem saber, não tem palavras para te dizer. Essa atitude de estar na presença de Deus em silêncio, extremamente importante, porque a gente precisa do silêncio, e é interessante, a nossa mente humana moderna não aguenta o silêncio. Se quer ver uma igreja ficar nervosa, é alguém falar, vamos ter um momento de oração silenciosa e estica por 15 minutos. Nós não estamos acostumados a isso. O mundo está dentro da nossa cabeça. Em 10 minutos eu estou pensando nas contas que eu tenho que pagar de segunda-feira. Eu tenho que pensar sobre o meu vizinho que está me importunando. Então aqui nós estamos perante a realidade de estarmos em silêncio perante Deus e pedir quando for possível, interceder quando é necessário, mas adorar em silêncio. Exaltar o nome de nosso Deus, sim, mas também adorar em silêncio. Eu já falei aqui que a frase o poder da oração é o poder de Deus. A oração não é um mantra, que se dita corretamente ou com insistência produzirá os efeitos que nós desejamos. A gente não pode nem procura dobrar o braço de Deus ou a vontade de Deus. Na oração nós entramos na vontade de Deus. Nós oramos como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. A oração é a nossa comunicação com o Deus que é o nosso Pai. Somos filhos que adoram, louvam e agradecem e pedem ao Pai. Hebreus 7, 25 fala um pouquinho sobre Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, falando de Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor eterno. Ele sempre intercede pelos seus. Leia o capítulo 17 de João. Jesus, metade desse capítulo é falando Jesus intercedendo pelos seus discípulos e os que viriam depois deles. A insistência na oração não é para forçar a Deus, mas para entrarmos dentro da vontade dele. Está lembrado da mulher Cirofenícia? Aquela que... Eu lembro a situação. Jesus estava na região longe de Israel, sentado à mesa, ou melhor, ensinando, e a mulher veio e pedir para que cuidasse da filha dela, que estava endemoniada.
E Jesus disse, não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros, aos cães. Palavra forte, dura, insultante. Mas ele provava a fé daquela mulher, porque ela disse, não, Senhor, eu não vou desistir de pedir do Senhor, não. Até os cãezinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse uma coisa bonita. Mulher, grande é a tua fé. A tua filha está salva. Vá. Lembra de Jacó, recusando alargar daquele com quem ele lutava a noite toda, dizendo, eu não vou largar de ti até que tu me des uma bênção. Lembra de Raquel falando com Jacó? Dá-me filhos ou eu morro. Pois é, a insistência de Jesus é essa. Essa parábola é uma parábola daquelas que, quanto mais, então, se um juiz iníquo dobra o joelho ou dobra a vontade perante uma viúva insistente, quanto mais Deus vai agir para nos dar aquilo que necessitamos. O fim da parábola é essa aqui. Digo-vos que não fará Deus, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que ele vai achar gente que tem fé suficiente de orar? Porque é um grande ato de fé. Agora nós vamos para os próximos versículos, que é... Opa, estou perdido aqui. Lucas 35 a 41. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, está chegando perto de Jerusalém, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dos caminhos mais usados de ir para a Galiléia, a Jerusalém, atravessava a cidade de Jericó. Lá embaixo, mais de 300 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Desculpe, perto do Mar Morto. Talvez uma das cidades mais antigas do mundo. O centro comercial era de grande importância. Lidava com especiarias, tâmaras, bálsamo. Já na época de Jesus são duas cidades, a antiga cidade e a nova, moderna cidade levantada pelos romanos. A gente lê em Marcos, nesse trecho, que o cego era chamado Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. O cego não podia ver Jesus, mas podia ouvi-lo. Pediu o que estava acontecendo. Não desistiu, porque não podia ver Jesus. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui eu quero dar um parêntese maior. Talvez nem termine hoje à noite. Filho de Davi. O capítulo 53 de Isaías é uma descrição da obra do Messias. Descreve tanto um Messias sofredor como um Messias vitorioso. E os judeus tiveram um problema sério com isso. Até o século XIX, todo mundo sabia que o servo sofredor era o Messias, não era, estou falando dos judeus, não era Israel. Só no século XIX que um rabino chamado Rashi
começou essa ideia de que a identificação de Isaías com o Messias era só a identificação. O servo sofredor era Israel. Porque o argumento dos cristãos até o século XIX, e continua, era que era o Messias que estava sendo dito. Agora, os judeus quase nunca ouviram falar do que era falado nos 18 séculos anteriores, mas está lá. Tem um livro que eu ajudei a traduzir que tem 5 capítulos só falando sobre isso. 5 páginas, desculpe. Os judeus criam, naquela época, antes do século XIX, e na época de Jesus, que haveria 2 Messias. Um Messias filho de José do Egito, José sofredor, Mashiach ben Yosef. E o outro, o Messias filho de Davi, Mashiach ben David. 2 Messias. Assim eles podiam resolver a questão dos 2 Messias retratados em Isaías 53 e em outros trechos dos profetas. É uma visão dupla do Messias, que era a visão judaica comum no seu dia. Um Messias, o filho de Efraim, ou o filho de José, morrerá. Sofrerá e morrerá. Após a sua morte viria o Messias, o filho de Davi. O rabino diz, a quem Israel rejeitará. De um lado ele é o Messias sofredor que morre, Isaías 53. Por outro lado, ele é o Messias conquistador e reinante, denominado Filho de Deus, denominado Deus e Filho de Deus. A solução dos rabinos foi formular a doutrina de 2 Messias, o Messias filho de José e o Messias filho de Davi, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Agora nós, cristãos, sabemos uma coisa maravilhosa. O Novo Testamento diz sobre Jesus, e ele proclama que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, e a solução do Novo Testamento para o paradoxo do Antigo Testamento em Isaías é que haverá somente um Messias que virá 2 vezes. Um virá para sofrer e morrer, e ele voltará vitorioso, glorioso. Isto para ser consistente com o Antigo Testamento, já que com frequência as passagens do Antigo Testamento falam os aspectos do sofrimento e a conquista do Messias na mesma passagem, não dando uma sugestão sequer que 2 pessoas são indicadas. Um Messias, 2 vindas. Não 2 Messias separados, um só, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo feito carne. De Bartimeu nós ouvimos o seguinte, ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, Mashiach, Messias, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou, grito normal para chamar a atenção. Gritava mais, grito instintivo de grande emoção. Forçado, quase animalesco, grita. Está desesperado para chamar a atenção de Jesus. Perdeu todas as inibições, nem calava. Tem misericórdia de mim. Já ouvia falar de Jesus Nazareno, ele cura os cegos, eu quero que ele cure a mim. Sabia que precisava exatamente disso, misericórdia. Não pensava que merecia. Então, versículo 40 e 41, então 42. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus fez esta pergunta sabendo muito bem que ele era cego, sabia que ele precisava e de o que ele queria. Deus quer que anunciemos as nossas necessidades como constante expressão da nossa dependência deles.
Senhor, que eu torne a ver. Não era cego de nascença, ele quer voltar a ver. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus fez uma ligação da sua cura com a fé. Era uma fé que queria Jesus, uma fé que sabia quem era Jesus, uma fé que sabia o que devia receber de Jesus, uma fé que podia dizer a Jesus o que ele queria, uma fé que poderia chamar Jesus de Senhor. E imediatamente, diz o versículo 43, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Que nem aquele leproso que voltou. Ver, seguir, glorificar. Tudo é significante porque Jesus está a caminho de morrer. E nós pegamos aqui o capítulo 19 na semana que vem. Deus abençoe a todos.